Oi, eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. A partir da próxima terça-feira, dia 24 de março, nós decretamos quarentena. Não é uma questão, não é férias que as pessoas estão tendo, é isolamento social, né? Queria insistir nessa tecla. Teremos que prorrogar a quarentena até o dia 31 de maio. A cidade precisa manter e ampliar o número de uso de máscaras, manter o distanciamento social. Sabe cabo de guerra? Claro que sabe, né? Aquela brincadeira em que dois times, cada um de um lado, puxam uma corda em sentidos opostos? Pois é. Hoje, a gente vai falar sobre o cabo de guerra entre prefeitos e governadores sobre as medidas de isolamento social durante a pandemia da Covid-19. Para isso, eu recebo mais uma vez ele, o repórter que está todo santo dia comigo no Expresso CNN, Pedro Duran. Oi, Pedro, bem-vindo de novo ao Item Mais. Oi, Monalisa. Oi para quem acompanha a gente. Chegamos no segundo semestre do ano, hein, Monalisa? A nossa segunda metade aí, a primeira teve tanta história para contar. Será que a segunda vai ter tanta história do mesmo jeito? Pelo amor de Deus, você tá querendo tanta história igualmente que eu não aguento, eu tô acabada. A gente merece um respiro, né? Minha cabecinha não aguenta mais, sabe o HDzão tá cheio? Não consigo mais registrar. É muita coisa, 200 inquéritos de fake news, 200 processos, nomes que se correlacionam nas mais diferentes histórias. Eu estou no talo da minha capacidade. É verdade. Mas como eu posso, então, recorrer ao auxílio luxuoso dessa equipe da CNN? Vamos lá, querido, conversar. Bom, 1º de julho, 100 dias de complete, Pedro Duran. 100 dias de uma batalha política diária aqui no estado de São Paulo, entre prefeitos e o governador João Dória, que se espelha para o resto do Brasil, e 100 dias também de quando São Paulo parou, fechou as portas numa quarentena que começou de um jeito, continuou de outro e agora está de um jeito completamente diferente daquele começo, né, Monalisa? Sim, querido, é exatamente isso. Eu quero o seu olhar observador de repórter que apura de verdade para a gente dar os elementos importantes dessa conversa. Então vamos juntos lá retomar essa lembrança, esse fio da meada, né? Pedro, em abril, então, o STF, né, o Supremo, decidiu que estados e municípios têm autonomia para decidir ali as suas restrições de circulação. Essa decisão acabou diminuindo, né, a importância do governo federal nesse assunto. Claro, a gente viu uma grita enorme do presidente Bolsonaro e daqueles próximos a ele, mas as discordâncias entre estados e municípios continuaram existindo e crescendo. Conta pra gente o que você apurou, principalmente aqui em São Paulo, que a gente acompanha mais de pertinho. Pedro, por favor. Pois é, Monalisa. Para contar essa história, eu acho que é importante a gente fazer um pequeno retrospecto sobre como foi e como tem sido a quarentena aqui em São Paulo nesses 100 dias, que se divide em 3 fases. E isso se espelha muito para o resto do país. Acho que quem está ouvindo a gente, que está numa cidade, num estado, onde também as medidas de isolamento foram impostas, vai saber exatamente do que eu estou falando. Primeira fase, a fase de concordância. Todo mundo na mesma página. Isolamento total. Aqui em São Paulo, essa fase durou 2 semanas, onde as pessoas, de fato, não saíam nas ruas. O medo estava espalhado. Os prefeitos, governadores e tudo mais acabaram concordando que fechar as portas era a melhor coisa a se fazer. A segunda fase foi uma fase de questionamentos, de adequação. Foi quando existiu aí uma batalha muito mais clara entre o presidente Jair Bolsonaro, os governadores, sobre o que se deve fechar, o que não se deve. No meio dessa fase que aparece essa decisão do STF, esvaziando os poderes do presidente da República e dando mais poderes para os governadores e para os prefeitos. Aí a gente entra na terceira fase, que é uma terceira fase onde o micro aparece mais do que o macro, ou seja, as cidades tomam decisões que impactam mais a vida das pessoas do que, de fato, os governos estaduais e também o governo federal. Aí é importante lembrar, né, para quem está ouvindo o Item Mais, que no Brasil o sistema do Pacto Federativo dá poder aos prefeitos e às câmaras dos vereadores tomarem decisões que interferem diretamente na vida das pessoas. Do que eu estou falando? Você pega, por exemplo, o exemplo de 2 cidades aqui de São Paulo,
uma delas que proibiu o comércio de bebidas geladas. É isso mesmo. Ela proibiu a cidade de Ponta Linda, no oeste do estado, que os bares, restaurantes, supermercados vendessem bebidas geladas. Isso para que as pessoas não saíssem nas ruas. O prefeito tomando uma decisão completamente contrária a tudo aquilo que a gente já via, né, no sentido de ineditismo. Outra cidade, Bragança Paulista, que próxima de São Paulo, para que as pessoas não se cruzassem nas ruas e o vírus não se propagasse, o prefeito determinou o sentido único para pedestres. Então, na calçada de um lado, os pedestres só vão para frente, na calçada do outro lado, os pedestres só vão para trás. Esse é o símbolo do que tem acontecido aqui em São Paulo, né, Mona? A gente viu aí nas últimas 2 semanas, levantamentos da CNN mostraram isso, uma quarentena imposta pelo governo, mas 29 prefeitos indo num sentido de fazer uma flexibilização maior do que a do governo e 53 indo no sentido de fazer uma flexibilização menor. Quer dizer, uma verdadeira coxa de retalhos. Em cada cidade vale uma regra. Isso tem acontecido não só aqui em São Paulo, mas em outros estados. Até que a gente teve há poucos dias uma decisão importante do STF em relação a Marília. Marília é uma cidade relativamente grande aqui do estado de São Paulo, que quis flexibilizar mais do que o governo estadual, que quis abrir mais as portas do comércio, e o STF foi lá e disse assim: não, o prefeito não pode tomar uma atitude de flexibilização maior do que a do governo. Então, nesse momento, o que a gente está vivendo no Brasil? A seguinte regra: o prefeito pode fechar mais, endurecer mais do que o governador do seu estado, mas não pode flexibilizar mais, não pode abrir a cidade mais do que a regra estadual. E com essa decisão de Marília, isso passa a ser uma jurisprudência para todo o país, né, Mona? Sem dúvida. Vamos olhar especialmente para a maior cidade do país, a cidade de São Paulo, gestão de Bruno Covas. A gente viu durante todo esse tempo de pandemia, aliás, até esse foi meu questionamento numa entrevista em que o governador João Dória deu para o Expresso na sexta-feira passada, dia 27 de junho, a gente viu uma consonância, um alinhamento, era visível o alinhamento tanto de posturas, de decisões, de apoio recíproco entre ele, João Dória, e o prefeito Bruno Covas. Mas a apuração da Raquel Landim e de outras pessoas que estão todos os dias vendo essa circunstância, inclusive você, trazia pra gente no Expresso, lá na quinta e na sexta-feira, que Bruno Covas e João Dória já não se dão tão bem assim quando não estão na frente das câmeras. Há uma discordância profunda em relação a questões relacionadas à reabertura, tanto municipal quanto estadual, a retomada gradual. O que você traz de componente quando a gente faz, então, esse recorte para a maior cidade do país e as consequências que tudo isso pode causar para o país? Por que eu estou falando isso? Vamos lembrar, aeroporto de Congonhas, milhares de pessoas todos os dias indo e vindo para todas as regiões do país. Isso só para dar um caldo aí nessa sua análise. Vamos lá, Pedro. É isso, Mona. A apuração da nossa super analista Raquel Landim é de fato o que aconteceu, é o que a gente tem visto e ela conseguiu antecipar. Bruno Covas e João Dória, tudo bem, da porta para frente. Tudo mal, da porta para dentro. Por quê? A cidade de São Paulo, ela, quando começou o faseamento do governo estadual, foi numericamente enquadrada na fase vermelha, que é a de mais restrição, enquanto outras cidades do interior do estado foram para as fases laranja e amarela, que são fases de mais flexibilização, onde o comércio pode abrir, os shoppings e tudo mais. O prefeito Bruno Covas, quando soube disso, que a cidade entraria na fase vermelha, ficou muito bravo. E por que ficou bravo? Porque, de fato, ele via que os números mostravam isso, mas se fosse colocado na fase vermelha, sentiria como se tivesse politicamente um atestado de incompetência. Isso não sou eu que estou dizendo, são pessoas próximas a ele, secretários da gestão dele, que participaram dessas negociações e me contaram isso. Por quê? Aqui em São Paulo foi construído o Hospital de Campanha do Ibirapuera, o Hospital de Campanha do Pacaembu, o Hospital de Campanha do AMB, o Hospital de Campanha de Heliópolis. A cidade mobilizou uma série de coisas e, obviamente, ainda assim não conseguiu dar conta de dar vazão aos números do coronavírus, porque a doença chegou primeiro aqui, né? Só que se fosse colocado na fase vermelha, ele se sentiria politicamente prejudicado. Vale lembrar, ano eleitoral, a gente tem
o Bruno Covas candidatíssimo à reeleição e a importância de ressaltar ali na cabeça dele os planos de governo como sendo positivos. Tudo bem, passada essa primeira rusga, as coisas se acertam, vem uma nova reclassificação de faseamento. E aí, São Paulo é mantido na fase laranja. Bruno Covas queria que fosse para a fase amarela, já não se dá por satisfeito. Passa-se mais 2 semanas, vem uma terceira mudança de fase. E aí, São Paulo é colocada na fase amarela, onde, de fato, a possibilidade de abertura de bares, restaurantes e salões de beleza, por exemplo. Só que o governo do estado vai lá e pede para que o Bruno Covas não abra os bares, restaurantes e salões de beleza, mesmo estando na fase amarela. Ele ficou muito bravo e, no final das contas, a conclusão foi: ok, 1 semana eu aguento, 2 semanas não. Então eu vou deixar mais 1 semana fechado e a partir da semana que vem eu passo a abrir os salões de beleza, bares e restaurantes. Aí é importante a gente entender que, muito embora os dois estejam brigados, se afastando, tem uma questão eleitoral, né, Mona Lisa? Exato. Bruno Covas precisa do João Dória para a campanha dele à reeleição e o João Dória precisa da vitória do Bruno Covas para se viabilizar como um potencial presidenciável em 2022. Então, esse fator político, ele muda muito, quando a gente deveria estar falando só de saúde, mas acaba falando também de política, né? Pois é, não, isso para mim é muito, muito triste, porque o interesse político, ele permeia outros interesses que ele não poderia nem chegar perto, né? Porque o que nós estamos falando agora não são de intenções e projetos de gestão / políticos, nós estamos falando de vidas, de pessoas que precisam de uma orientação uníssona, porque já basta o que acontece no nível federal, né? Que não há um diálogo, uma atitude que dê o exemplo de cima. Aqui, pelo visto, estava tendo uma linha só e, de repente, a cisão veio por causa desse interesse eleitoral / político, coloque aí da maneira como você quiser, você que está nos ouvindo. Mas é exatamente isso que a gente bota nesse componente. João Dória precisa de Bruno Covas precisa de João Dória. Os dois juntos são mais fortes politicamente. E aí, minha pergunta fica para você, e foi a que eu fiz também para o governador, e adoraria fazer isso para o prefeito. Já chamei o prefeito diversas vezes para participar do Expresso, mas por causa do tratamento de saúde dele. Para quem não é de São Paulo e não acompanha, o prefeito Bruno Covas está se tratando de um câncer. O prefeito diz que no horário do Expresso, que é mais tarde, né, ele já está mais cansado e que precisa, enfim, ficar mais recluso. Mas a minha pergunta para você é a seguinte: o que a gente pode pensar mais para frente se, com essa abertura a partir da semana que vem de salões, bares e restaurantes, a gente tiver aquela situação que já está, inclusive, prevista com um sim, que é voltar às medidas mais severas, que é o que a gente está vendo agora em Belo Horizonte, em Porto Alegre. Aqui em São Paulo, se a gente tiver esse cenário, é um salve-se quem puder, tanto na questão sanitária individual como na questão política. Aí os assuntos se misturam e de uma maneira negativa, né, Pedro? Pois é, Mona. E você sabe que o pior dessa história toda é que é tão difícil da gente dividir as cidades, né? É tão difícil da gente poder dizer assim: não, você tá legal, vai para frente, não, você não tá legal, vai para trás, porque a gente vive num estado e num país onde há muitas conurbações urbanas, onde há metrópoles e onde as cidades se conectam e se interconectam o tempo todo. Então tem um sujeito que mora numa cidade e trabalha em outra, vizinha, e aí você imagina, né? A gente tem o caso de Sorocaba, que é muito emblemático, né? Sorocaba, a gente tem uma divisão. Sorocaba é uma cidade que tem foi colocada num faseamento laranja, mas por uma decisão do governo, por um pedido do governo, você teve a volta à fase vermelha, né, de maior restrição. E tem um shopping que fica na cidade de Sorocaba. Na verdade, ele fica na metade de Sorocaba, metade do shopping fica em Sorocaba e metade do shopping fica em Votorantim, né? Que é uma outra cidade aqui. O que aconteceu? Por causa do limite do município, o shopping, metade dele está com as lojas abertas e metade dele está com as lojas fechadas, porque o shopping fica bem no limite do município. Esse é o símbolo de como não dá para pensar individualmente nas cidades, né? E, obviamente, a decisão de abrir bares, restaurantes, salões de beleza aqui em São Paulo, na capital paulista, no ABC, na região metropolitana, vai impactar o estado como um todo, especialmente porque há prefeitos do interior, em cidades
cidades que não tem nenhum caso de coronavírus sequer confirmado, que reclamam que São Paulo tem uma flexibilização muito maior do que o resto do estado. Então essa briga política vai continuar. É bom a gente trazer aqui um tempero para quem não é de São Paulo e que deve estar achando que esse é um problema local. Não é. Não é. Pegamos o exemplo Crivella e Witzel no Rio de Janeiro, prefeito e governador do estado, saíram em discussões públicas sobre flexibilização e endurecimento de regras. Romeu Zema e Alexandre Calil, governador de Minas Gerais e prefeito de Belo Horizonte, a mesma coisa, trocaram críticas públicas sobre flexibilização e também o aumento das regras de endurecimento no comércio. Você falava de Belo Horizonte, é o que aconteceu. Belo Horizonte abriu para depois fechar. É o que está acontecendo agora. Por quê? Você tem um aumento de casos, e isso não é só no Brasil, é no mundo todo, um efeito bumerangue. As cidades vão para frente para voltar para trás, abrem para poder fechar. O primeiro país que teve isso, que foi a China, sofreu também desse problema. Então, como diria aquela máxima, né, Mona? O futuro a Deus pertence. Não dá para a gente saber o que vai acontecer. O fato é, não dá também para a gente achar que essas decisões isoladas vão afetar individualmente as cidades e não aquelas que estão no entorno e também os estados aos quais elas pertencem, né? Nesse momento, é bom a gente olhar, claro, também para a questão da urgência da retomada econômica. Sim, essa é uma questão, a gente não é alienado, né, de fazer apenas a discussão sobre a questão da volta da doença, mas essa é uma equação que precisa ser feita devagar, até para entender a consequência de tudo isso. Você falou do tempero, então vamos na pimenta dessa discussão que a gente está fazendo? Por exemplo, a história da multa, né, que o governo de São Paulo anunciou multa de R$500, você não ouviu errado, 500 pilas, é isso mesmo, para quem não usa máscara em áreas públicas a partir de hoje, e fiscalização será feita, claro, pelas vigilâncias sanitárias municipais, e R$5.000 para estabelecimentos comerciais com pessoas sem máscaras, ou seja, estado e município, já que a gente está olhando mais para o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo, vão ter que trabalhar juntíssimos, né, Pedro? É isso, porque a força de fiscalização dessa medida está nos municípios, né, Mona? Você tem ali no estado os agentes da vigilância sanitária, para quem não conhece, vai lembrar bem, são aqueles que fiscalizam restaurantes, que vão lá, veem se tem alguma comida vencida, se as condições sanitárias estão adequadas. São essas pessoas que vão fazer a fiscalização do uso da máscara com apoio da Guarda Civil das cidades e também da Polícia Militar do Estado. Esses agentes, o Estado tem 450 deles, mas os municípios somados, aqui os 645 municípios do Estado de São Paulo, tem entre 4 e 5 mil. São essas pessoas, a força de fiscalização está nos municípios. Então vai caber aos municípios a fiscalização disso. Se o prefeito não quiser colocar força nessa fiscalização, esquece. Não vai ter uma intervenção do Estado capaz de fazer fiscalização a contragosto nos municípios, né? Então, muito embora o governo tenha decidido colocar essa regra, ela vai depender muito de como vai ser a prática desses municípios. E mais, você dizia aí, e talvez as pessoas que estão ouvindo o Item Mais tenham passado despercebidas desse valor. São R$500 por pessoa e 10 vezes o valor para comerciantes. Isso. Ou seja, se eu desrespeito a regra, eu sou punido com R$500. Mas se eu desrespeito a regra dentro de um estabelecimento, o dono desse lugar é punido com R$5.000, que é 10 vezes o valor. O João Andora foi perguntado por que a multa era 10 vezes maior para os comerciantes. E ele disse que isso é uma consciência coletiva, que todo mundo tem que ter bom senso e que o comerciante tem que oferecer condições sanitárias adequadas para quem está comprando na loja. Mas a gente lembra, né, Mona? A gente estava falando justamente da economia, que os comerciantes, aqueles que são donos de bares, restaurantes, de estabelecimentos comerciais, de lojas, economicamente são alguns dos mais prejudicados com essa crise, né? Sem dúvida. E aí vão acabar sendo mais penalizados com essa questão da máscara. Então, mais uma vez, um cabo de guerra, como você dizia no início, entre governo e cidades e também entre os comerciantes, os empresários, os empregadores e aqueles que determinam as regras, né? Sim. Claro que, como a gente percebe com esse papo, a gente vai ter que conversar mais adiante. Tenho certeza que vou ter que papear com você de novo. Muito bom, combinado. Beijo. Um beijo pra você, pra todo mundo do Item Mais. Até a próxima. Até a próxima conversa. Tchau, tchau.
Então é isso, amanhã a gente se vê de novo? Não, a gente se ouve. Beijo.